Estamos prontos, prontas. Começamos. Boa noite, então, a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Então, hoje a gente já começa agora um novo ciclo, né? Basicamente, a introdução do novo ciclo. Então, hoje vai ser mais uma, entre aspas, uma aula inaugural, né? Que não tem nada de inaugural, para a gente começar a ideia do livro 4. Mas antes de a gente começar, Vânia, você quer fazer a leitura inicial? Faço. Tá Hoje eu posso fazer, hoje eu estou em casa. Então, por favor. Aliás, semana passada eu quero até pedir desculpa, acho que foi a Sônia que estava falando que meu microfone estava aberto. A minha filha e meu genro, eles queriam ouvir a oração do Guilherme. E aí eu tive que tirar o fone de ouvido, o microfone ficou aberto. Eu falei, meu Deus! Os dois estavam atrás de mim, que queriam ouvir a oração do Guilherme. Acho que ficou gravado. Acho não, né? Ficou gravado tudo. Se quiser, tá lá no. Não, sim, não, mas eles Tá queriam na ouvir a hora, né? oração, é na hora. É coisa de jovem. Vamos lá, gente. É do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição 47, o problema de agradar. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Quem falou foi Paulo, está em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência nos trabalhos que foram chamados a executar cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e caprichos. Nos conflitos que lhe assinalam a marcha, o aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente, que em seus impulsos instintivos ela não poderá compreender. Muita inexperiência em vigilância revelará o mensageiro da Boa Nova que manifeste inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito. Quando se encontre na prosperidade material, em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão maliciosos pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolve, e quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui as experiências difíceis a supostas defecções ante as sublimes ideias esposadas. É indispensável trabalhar para os homens como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe permita a ascensão evolutiva. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Que sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece e isto basta. Outro tapa, né? Pum! Patrícia, você quer fazer a prece agora ou você quer fazer a final? Tá com o microfone. Aí. Posso fazer, vou fazer. Então, por favor. Amado Mestre, amigos espirituais, obrigado por estarmos aqui mais uma vez reunidos para esse estudo. Que tenhamos a ajuda de vocês, com inspiração e atenção, que possamos mais uma vez estarmos aqui dispostos a aprender e a evoluir na nossa caminhada espiritual. Que assim seja para todos. Que assim seja. Obrigado, Que assim Patrícia. seja. Bom, hoje, então, eu quero discutir um pouco, lembrar um pouco o que é a doutrina espírita para a gente. É claro que só isso daria muita coisa, né? Como eu falei, o livro 4, ele traz um pouco da
ótica espírita, né? No sentido do que é o espiritismo, a gente aprofunda mais sobre coisas que vocês possivelmente já viram no tomo 1, tomo 2, no tomo 3. Só que nós vamos tentar olhar com um olhar mais aprofundado para aquilo dali. Então, esse livro é essencialmente a filosofia espírita, né? O espiritismo em si. E aí, eu fiz uma apresentação breve. A ideia hoje é a gente conversar aqui sempre, né? Deixa eu baixar a tela inteira, na linha, estou cheio de coisa aberta dos palestras, então são várias aulas, várias. Eu intitulei essa apresentação como Espiritismo, Nosso Farol. O que vocês entendem quando eu falo isso? Espiritismo, Nosso Farol. O que passa pela mente de vocês? Não passa nada? Qual é a ideia por trás? Já pararam para pensar nisso? O que é o Espiritismo para vocês? Essa frase ajuda alguma coisa? Não tem nada a ver? Como vocês veem o Espiritismo? Enfim, queria ouvir vocês um pouco. Eu vou só tirar a apresentação, porque é Espiritismo Nosso Farol o nome, tá? Aí eu quero só olhar para vocês aqui. E aí, alguém quer falar? Alguém quer comentar alguma coisa? O que passa pela mente de vocês? Não tem ideia de certo e errado aqui, tá? É o que é para você. O que é o Espiritismo? Essa frase, quando eu falo Espiritismo, Nosso Farol. Isso ajuda você? Está de acordo? É congruente com o que você acha que é o Espiritismo para você? O que você sente? Enfim, fique à vontade. Eu vou falar. Claro, deve. Então, o Espiritismo, para mim, chegou no momento, minha família ia na Igreja Católica e tal, mas, embora eu frequentasse tudo, faltava alguma coisa para mim. E quando eu comecei a ler as obras do Chico Xavier, depois comecei a ler Kardec, para mim foi tão esclarecedor que eu acho que essa frase, colocando o Espiritismo como um farol, representa o que foi para mim, o que é para mim o Espiritismo, porque me esclarece e me ajuda muito a lidar com situações difíceis. E, embora por várias pessoas de outras religiões não conhecerem Kardec, e elas falam que o Espiritismo é só para falar com morto. E, gente, é muito mais do que isso. Então, é farol, é luz, é caminho. Para mim, é uma verdade e um modo de vida. Para mim. Obrigado, Ângela. Mais alguém quer compartilhar? O espiritismo entrou na minha vida. Eu não sou espírita de berço, né? Eu venho de uma família católica também. O espiritismo entrou na minha vida num momento de muita dor. E ele entrou como um consolador. Ele entrou como um alento, com um afeto, um afago no momento que eu precisava. E então eu primeiro vi o espiritismo como um apoio. Eu vi o espiritismo como um consolo. E durante muito tempo eu li romances, ou qualquer outro tipo de livro espírita que caísse na minha mão. Anos depois foi que eu realmente resolvi começar a estudar, porque eu percebi que ele, né, além de cumprir o papel de consolo no momento que eu precisava muito, ele começou a responder muitas questões. Então eu senti essa necessidade de buscar o estudo, porque ele é realmente um farol, ele é mesmo um norteador na nossa vida. Obrigado, Patrícia. Mais alguém gostaria de compartilhar? Guilherme, ô Vânia, fica à vontade, pode falar. Não, tranquilo, André, pode ir, depois eu falo. Tá. Eu peço desculpas que eu estou retornando para casa, eu estou de bicicleta, eu até parei aqui para falar. Vou falar muito rapidamente. Eu suponho que você tenha escolhido esse título, suponho, pode ser que eu esteja errado, tá?
Mas, assim, eu entendo que seria um norte, um norteador, né, para um caminho, e a gente ter isso vinculado ao nosso propósito de vida, né? É isso. Um direcionador, um sentido, um caminho. Entendi, bacana. Obrigado, André. Então, eu também vim de uma família totalmente católica, eu, quando jovem, tinha que me arrumar toda bonitinha, né? E eu achava aquilo terrível. Minha mãe me botava toda bonitinha para ir para a missa. A missa era encontro dos colegas, eu não assistia nada da missa. Ficava lá atrás, na igreja, toda emperequetada, mas eu ia lá para encontrar com as colegas e bater papo e conversar. Mas participei de muito, eu gostava muito de engajamento com grupos, né? Eu sempre gostei muito de grupos, então eu gostava da igreja para encontrar com os grupos e participar de toda aquelas reuniões que tinham, os encontros, né? Inclusive, depois que eu casei, eu ainda continuei com os grupos de encontro, mas sempre em paralelo. Eu participava, mas eu tinha em paralelo, eu li, né, o Evangelho, eu ganhei o Evangelho, eu era muito nova, eu tinha esse Evangelho, ele está aqui comigo até hoje, mas eu sempre me questionando, né, e eu achava tudo assim, muito vago, e eu não queria nada, eu queria entender, e aí, de repente, eu já gostando, né, de entender, de tentar entender, eu me vi com uma família espírita, né? Uma família espírita praticante, né? E que é a família da Liliane, né? E a Lívia, quando ela entrou na nossa família, eu já contei essa história lá atrás, né? Porque agora tem um grupo novo aqui, né? Eu contei essa história. A Lívia, quando ela foi na minha casa, né? As primeiras vezes que ela foi na minha casa, ela me deu de presente o Livro dos Espíritos e um calendário que eu tenho até hoje aqui de Chico Xavier. E ela introduziu o culto no lar na minha casa, e a gente aceitou assim. Ela falou assim, vamos fazer? Vamos. Ela morou comigo, ela morou na minha casa 3 meses, logo que ela conheceu o Alexandre, que ela veio trabalhar no Rio. E aquilo ali, para mim, eu acho que foi o caminho, foi o farol que eu precisava, né, iluminar para seguir. E dali para cá eu só tive luz, verdade, evolução, aprendizado, tudo. E depois a Lili me convidou para esse grupo, né? E logo que estava começando, né? Foi na segunda aula logo, quando começou a pandemia. E para mim é propósito, é clareza, é verdade, é vida, é luz. Para mim é isso. É muita coisa bonita. São muitas coisas bonitas. Tem os seus lados, né, que a gente vai conhecendo, mas para mim o básico é o amor que se coloca em tudo isso, né? E tudo muito bonito, então me encanta. Além de todo o propósito que a gente tem, de toda a evolução, de todo aprendizado, me encanta muito mesmo. É isso. Muito obrigado, Vânia. Obrigado por participar. Eu vejo o farol, Guilherme, como um caminho, né, para a luz e o entendimento que liberta a gente. Que quanto mais a gente estuda, a gente consegue essa libertação de entendimento. Que, como eu já falei também, eu já fiz muito estudo da Bíblia na Igreja Católica, e na época, qualquer dúvida que nós tínhamos era o mistério de Deus, né? Então, isso sempre ficava, mas tá faltando alguma coisa, né? As explicações não eram... Então, quando eu comecei, né, no Espiritismo,
E aí eu sinto isso como um ensinamento, uma libertação para a minha vida, e um caminho, né? Eu sei que o caminho que eu tenho que seguir. E aí, estou na luta, Estamos. assim como todos nós. Isso aí. Estamos todos na luta. Estamos todos. Obrigado, Sônia. Nada. Mais alguém gostaria? Nossa, a benção de ser uma das últimas que a gente pode falar, é o que todo mundo já falou. Mas então eu não fui muito pela dor, não. Fui mais por identificação mesmo, porque para mim não fazia muito sentido as outras coisas que eu já tinha conhecido. Sempre fui muito questionadora, sempre gostei muito de estudar, de filosofia, de poesia. Então, para mim, o Espiritismo é mais uma filosofia também. E a gente até falou sobre isso essa semana, né, Gui? Que não está dentro da religião em si. Acho que a espiritualidade vai para além, quem você é. Talvez chegue um momento que a gente não precise mais estar nos centros ou nas igrejas para poder agir de acordo com o que Jesus fez. Mas hoje, dentro das opções que tem aí, é que eu me identifico, é que eu acho que faz mais sentido na minha cabeça, é que quando eu questiono ainda acho umas respostas, às vezes não acho não, mas às vezes acho. E é isso, de resto é o que todo mundo já falou, é um farol, é uma luz, acho que cada vez que a gente estuda a gente aprende mais um pouco e vivendo também, né? Exatamente. Bom, obrigado, Raíza. Mais alguém gostaria de compartilhar? Karine, Jordana, querem falar alguma coisa? Boa noite, gente. Boa noite. Espiritismo. O que é espiritismo é para mim, né? Olha, eu sou de família espírita, né? Eu desconheço outras coisas, apesar de ser muito curiosa. Fui na igreja evangélica visitar, passei pela Umbanda, passei pelo Candomblé, e realmente o lugar onde a gente encontra maiores respostas aos questionamentos é o espiritismo. Ainda assim, eu me ausentei alguns anos, mesmo sabendo que ou vai pelo amor ou vai pela dor, eu me ausentei, até que a minha mediunidade deu um boom novamente, né? Eu dei bastante trabalho para minha mãe quando criança. Ontem ela esteve na palestra, ela até falou que se recordou muito da minha infância na hora da palestra, porque tudo que o palestrante disse, ela sofreu comigo. E assim, eu acabei retornando na dor, né? Não deixa de ser a dor. Por mais que eu me identifique também com o espiritualismo, as respostas mesmo estão no espiritismo, né? O candomblé é passado do mais velho para o mais novo. A Umbanda a gente não tem literatura, né? É muita prática. Foi bom tudo que eu vivi, porque ali você sente o que é o preconceito, a soberba, né? A gente passa por muitos ensinamentos, mas realmente o espiritismo é uma luz na vida, porque, poxa, eu tive que voltar correndo, estudar, voltar a estudar e, assim, encarar a responsabilidade mesmo. Quando eu conheci o Guilherme, eu falei para ele que eu maldizia a minha mediunidade, né? Que eu não entendia o porquê que eu tinha esse tipo de mediunidade e o que fazer com ela, porque para mim não fazia sentido. E ele falou para mim, ora. E aí eu comecei a orar pelas pessoas nas quais eu tinha os avisos do que ia acontecer. Não é fácil, essa história de que é simples, é algo que é inerente ao ser humano, sei lá, eu acho que não é tão simples assim a questão mediúnica, né? Porque é doloroso, né? Até que você entenda o que é para fazer, como fazer, é doloroso, mas o espiritismo e o Luzeiros, né? Tenho agradecido a Deus todos os dias pela oportunidade que eu tenho tido, né? Porque o espiritismo é aquele que me cobra sem me cobrar, né? Ele me ensina e me faz me cobrar ser uma pessoa melhor. Hoje, o dia todo foi dia de teste para mim, da hora que eu acordei até agora. Graças a Deus eu estou em paz aqui com vocês, mas foi um dia muito complicado. Hoje, quase uma criança atropelou meu carro, não fui eu que atropelei a criança. Isso foi um dia de muito estresse, né? Mas, se não fosse o espiritismo, eu teria arrumado aí algumas confusões na rua, no dia, né? E não. E eu pus o pé no chão, fui fazer oração, fui escutar Jacobson Trovão para ver se eu esfriava a cabeça, porque eu já me cobro muito mais que antes, né? Então, eu vejo ele como uma luz na minha vida, porque eu me cobro ser uma pessoa melhor. Eu parei de fumar
por conta do compromisso do passe. Eu sentir vergonha em ser fumante e dar passe em alguém com fluidos ruins em mim, como que eu dou passe em alguém, né? Então, para mim é luz, para mim é o caminho que vai me fazer uma pessoa melhor, né? E eu acho que é para isso que a gente está aqui, tentar se ajudar e tentar ser uma pessoa melhor, né? E o Espiritismo me puxa a orelha nesse sentido aí, faz voltar com o pé no chão e entender que a vida não é tudo da forma que eu acho que tem que ser, né? Tem que parar, pensar um pouquinho, analisar onde está certo, onde está errado. Eu sou muito grata por esse retorno que eu tive, ainda que eu tenha estudado muito, né, convivido desde a evangelização da casa espírita, eu acho que hoje eu estou no momento mais responsável disso tudo. Acho que eu falei muito, né? Não, muito bom, muito bom. Obrigado por compartilhar, Jordana. Karine, você consegue falar? Quer falar alguma coisa? Oi, boa noite. Boa noite. Eu peguei assim no meio, que eu estava fazendo janta para minha mãe, Sem problemas. para dizer o que o espiritismo significa na sua vida, é isso? É para você. O que é para você? O que você sente? Para mim, o espiritismo é a única verdade, e com ele eu encontrei lógica em tudo na minha vida, mas eu já nasci, minha família é toda espírita, Uhum. e eu dei aula de evangelização durante muitos anos, frequentei grupo jovem. Então, frequentei curso de mediunidade há muito tempo, mas estou há muito tempo parada. Uhum. Leio muitos romances espíritas e livros mesmo da codificação, já li todos, mas aqui no Culto no Lar a gente está agora relendo o Livro dos Espíritos. Legal. Mas para mim o espiritismo é a única verdade, é a única coisa que me convence de tudo que a gente passa na vida. Às vezes, não, por que eu estou passando por isso? Aí eu fico, boa coisa não foi, não fiz coisa boa. Aí eu me conformo, entendeu? Me conformo com tudo e vou seguindo em frente, lutando para melhorar, né? Aí quando eu vejo outras pessoas que frequentam centro, assim, tipo vocês, direto, que falam cada coisas que eu não sei, não saberia falar, eu fico pensando, meu Deus, quanto falta para mim. Quando eu morrer, vou Todos ter que nós. voltar de novo, vou ter que voltar de novo 500 vezes. Todos nós. Quanto falta. Tá todo Mas mundo tem tentando nessa pessoas que já estão particularidade. bem mais lá na frente, bem mais lá na frente. Ai, meu Deus, eu quero adiantar. Mas é isso aí. Para mim, o espiritismo, como todo mundo falou, o espiritismo é luz, amor, e realmente faz bem para a gente, porque a gente vê, entende porque de todo sofrimento, em toda a humanidade, porque que uns nascem aleijados, outros ricos, outros isso, a gente não fica com inveja das outras pessoas, entendeu? Não, aí eu vejo assim, né, pessoas que fazem maldades, coitados, ainda estão fazendo, depois vão ter que pagar tudo. A gente, pelo menos, já está pagando, né? Lógico que a gente faz nossos débitozinhos todo dia no trânsito, principalmente. Eu não xingo ninguém assim, mas eu xingo para mim. Ó, filho da mãe, me fechou. Mas hoje em dia, se você xingar mesmo, você leva um tiro. Mas, mas ainda vem todos esses pensamentos ruins, nada bom. Aí eu lembro da Simone, que ela falava que dizia, olha o abençoado, né? Aí eu falo, mas que abençoado, Simone, Simone. Aí vão melhorando. É isso. Então tá. Legal. Obrigada, Obrigado por obrigada. compartilhar. Então, Uhum. gostei de como vocês colocaram. Não sei se eu acabei induzindo vocês, né? Também porque eu perguntei essa questão do farol, mas vocês falaram luz, falaram essa ideia de guia, consolador, norte, esclarecedor, né? Esclarecimento, conforto. Então tá bom. Agora eu vou começar a compartilhar.
Vocês estão vendo minha tela compartilhada? Os slides? Sim. Sim? Então tá bom. Espiritismo, nosso farol. Eu queria começar lembrando, Espiritismo é também filosofia. E a gente vai lembrar um pouco disso. O Espiritismo é muito maior do que a gente ainda consegue ver. E para ilustrar isso, eu queria começar com o mito da caverna. Algumas pessoas já conhecem, eu já falei, conhecem de outras maneiras, né? Estudou isso na escola, já viu palestrante falando, seja espírito ou não, né? Mas eu gosto sempre de lembrar. O mito da caverna foi criado por Platão. Platão, discípulo de Sócrates. Muito tempo antes de Cristo, né? 400 anos, 500 anos, 600 anos antes de Cristo. Platão, a gente não tem nada escrito sobre Sócrates, a gente tem sobre Platão. Para Platão, existem dois tipos de mundo. O mundo sensível, que é aquele que você experimenta através dos seus sentidos. Então, é o mundo através do tato, do paladar, da visão, da audição. E o mundo das ideias, que ele é alcançado através da racionalidade, da reflexão, da razão. Platão diz que o mundo sensível ele nos engana. Ele é um mundo de projeções, ele é um mundo de sombras, ele é um mundo de formas sem conteúdo. Porque quem que nunca, às vezes, num ponto de ônibus, estava lá esperando circular 15 e era o 16 e entrou sem querer? Quem que nunca olhou errado um nome, leu errado, leu com pressa? Quem que nunca ouviu uma palavra, achou que era uma, era outra? Quem que nunca tomou um suco de laranja e era de tangerina, ou vice-versa? Quem nunca se enganou no seu paladar ou no seu olfato? Então, Platão pergunta se os sentidos nos enganam, como poderemos ser discípulos deles, né? Como poderemos deixar que os sentidos nos mestrem, né? Como acreditar completamente nos sentidos? Como titulá-los como nossos mestres? E aí Platão diz que, na verdade, a única coisa que a gente deve seguir fielmente é a ideia da razão. E essa razão, esse mundo das ideias que ele vai chamar, só é atingido através da filosofia. A filosofia é a capacidade de pensar, de refletir diante das coisas que acontecem. E para ilustrar isso, ele cria um mito, uma história. Vários homens estavam presos dentro de uma caverna, de maneira que eles estavam de costas para a entrada, e eles não conseguiam olhar para a entrada. Então, eles estavam aqui presos, nessa caverna, acorrentados, e tudo que eles viam eram projeções da realidade, não a realidade em si. Então, a luz que entrava, um fogo, uma chama que estivesse aqui, projetava na caverna sombras. Só que a gente sabe que as sombras das coisas nem sempre relatam para a gente, essencialmente, a forma dessas coisas. Então, quando Platão vai falar sobre esse mito da caverna, ele vai dizer que o mundo material, vivenciado apenas pelos sentidos, é similar àqueles que estão presos de costas para a saída, de costas para a luz, e veem apenas as projeções da realidade. Até que alguém consegue se libertar e sai da caverna e vê a realidade como ela é, ou como ela está aparentando, como ela está se desenvolvendo. Essa pessoa que se desvincula, que se desacorrenta, que se liberta, que sai da caverna, essa pessoa é a pessoa que o faz, para Platão, através da filosofia. Para a gente também pode dizer que é através do espiritismo, porque eles têm uma filosofia. Então, para a gente, a nossa existência, e aí pegando essa ideia platônica, a nossa existência é repleta das projeções das coisas. Ou do desejo, né? A gente idealiza alguma coisa e quer que aquilo dali seja do jeito que a gente quer. Ou a gente acha que aquilo é de um jeito e é de outro. Eu lembro uma vez eu conversando com um amigo meu, tinha acabado de entrar no espiritismo, estava falando que eu estava preocupado com as minhas atitudes, que eu não queria, olha só a minha ingenuidade, que eu não queria prejudicar a doutrina. E ele virou para mim e disse assim: prejudicar a doutrina nenhum de nós vai, independente do que a gente faça, que o espiritismo é maior do que nós. A gente vai passar, ele continua. Quantas pessoas tentaram prejudicar a doutrina de Jesus, e embora tenham trocado uma coisa ou outra, é maior do que qualquer um de nós.
Então, a gente ainda está tateando, está ainda embasado nas coisas que a gente sente, nesse sentido que nos entorpece, nesse sentido que nos engana. E aí Platão conclama a refletir, conclama a pensar. E a nossa bendita doutrina lembra a gente sobre a fé raciocinada. Sobre uma fé que não é só sentida, mas ela é também pensada. E ela não é pensada por completo sem também ser sentida. Como a confiança, a sensação, o organismo e a racionalidade trabalham juntos. E isso é uma coisa especial. E aí eu trouxe a própria definição de farol, né? Que eu falei, espiritismo é um farol. O que é um farol? Uma construção junto ao mar, geralmente em forma de torre, né? Então ela é alta, dotada de um foco luminoso, para orientar navios. Então farol é para orientar. Aparelhagem que produz esse foco luminoso também. É a definição do Oxford Language. Mas enfim. Então, a gente vê, quando eu digo, Guilherme disse, vocês falaram disso, o espiritismo orienta, o espiritismo ampara, o espiritismo consola, porque quando a gente está orientado, quando a gente recebe algum conhecimento, alguma verdade, essa verdade, por hora, pode até nos machucar no sentido de quebrar a gente uma ideação, quebrar a gente a ideia de um desejo. Mas depois, quando a maturidade chega, e ela vai chegando enquanto o desejo vai sendo esfacelado, enquanto as energias são reeducadas, enquanto o ser vai se redescobrindo, aquilo que era tristeza vira alegria. E aí eu peguei a opinião de Emmanuel no livro Consolador. O livro Consolador ele é bem bacana, tem que tomar cuidado com algumas coisas que são ditas, principalmente na área de ciências, porque o Emmanuel, como qualquer outro espírito, também se equivoca. Mas essa resposta de Emmanuel é muito bacana. Ele diz assim: podemos tomar o espiritismo simbolizado desse modo, como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Então é um triângulo, né? A ciência está em uma ponta. Deixa eu tentar desenhar aqui. É um triângulo. A ciência está em uma ponta aqui de baixo. A filosofia está em outra ponta. E a religião está no alto. Então, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas. Foi aquilo que a gente comentou, que vocês comentaram, de responder as perguntas, de satisfazer algumas coisas. Não que vai responder todas. Não vai. A gente mesmo não é capacitado para responder todas as perguntas. Nem todos os buracos da nossa existência serão tampados. E não precisam ser. Não precisam. Não nessa. Como outros movimentos coletivos de natureza intelectual, que visam, aí vocês falaram, o aperfeiçoamento, me torna uma pessoa melhor. Claro, se a gente está no espiritismo e durante esse tempo todo, sejam 5 anos, 10 anos, 20 anos, e eu não melhorei nada, então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Comigo, não é com a doutrina, comigo. O que eu estou aproveitando? Nada. Eu não tento nem ser, não tento ser mais paciente, mais amoroso, mais caridoso, vocês falaram, né? E aí isso também não estou falando dos outros, não. Estou falando em relação a mim mesmo. Eu não tento ser mais paciente comigo, não tento ser mais amoroso comigo, da maneira como eu me olho também. Eu me odeio quando eu estou com raiva. Isso vai continuar. Se odeia, está com raiva. Mas aí toda vez que você odeia, você está com raiva. Mas aí você está com raiva de estar com raiva, aí você fica num ciclo vicioso. Perdoar os outros, tento muito perdoar os outros, mas não consigo. Você já tentou se perdoar? Não tem como chegar lá sem partir daqui. Não tem. Tem que partir de um ponto. Na física a gente chama de x0, né? O v0 tem que partir daqui. Tem como chegar lá. Tem como desmaterializar aqui e materializei lá. Não tem como.
No aspecto religioso, todavia, repousa sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Esse restauração é um nome até forte, não precisa ser restauração, mas um lembrete, um aprofundamento no sentido de relembrar o Evangelho, de vivenciar ele, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Quando os espiritistas falam que nós somos espíritos, isso já tem que mudar a nossa percepção de vida. A gente estagia na Terra, temporariamente humanos. Temporário, por temporada. E aí eu peguei o livro A Gênese, em que Kardec, tinha pegado Emmanuel, agora eu peguei Kardec. O que Kardec, que é o codificador, vai falar para a gente sobre o papel do espiritismo? Ele diz o seguinte: assim como a ciência propriamente dita tem por objeto, tem por objetivo, tem como ponto principal o estudo das leis do princípio material, aí você pensa em química, pensa na física. A matemática tem discussões se é ciência ou não, né? Mas filosofia, pensa na história, na geografia. O objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. E aí existe espírito, a imortalidade da alma, pluralidade das existências, unicidade de Deus, por aí vai. Ora, como este último princípio, que é a lei, o princípio espiritual, é uma das forças da natureza, a reagir incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, eu já falei isso com vocês, né? Mas a gente vai repetir isso algumas vezes aqui, que nós, do plano material, estamos imersos no plano espiritual. Assim como a gente falou, né? Nós estamos imersos em Deus. Não tem como fugir. Deus é um oceano infinito e nós somos pequenos lagos dentro dele. O que eu movimento, as minhas ondas aqui reverberam em ondas maiores, né? Segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem conhecimento de outro. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo sem a ciência faltariam apoio e comprovação, com toda certeza. O método kardeciano, né, que é o método indutivo da ciência, né, aí tem o indutivo, tem o dedutivo, enfim. No livro 4, a gente vai ter algumas aulas sobre método e metodologia. Na verdade, não lembro agora se são 4 ou 5. Mas a gente vai ter aula sobre método e metodologia, tá? A diferença dos dois. A gente vai ver que no livro 4 existem algumas aulas que talvez sejam um pouco mais técnicas. Então, mais técnicas no sentido de ter mais conteúdo específico da doutrina. Não que isso não valha para o nosso dia a dia, porque é importante, a ideia é a gente fazer essa ponte, mas são aulas um pouco mais técnicas, tá? Mas estejamos juntos e, de novo, aqui não é para ninguém sair com dúvida. Qualquer coisa, me parem, perguntem, questionem, tá? O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade. É claro, a gente tem que primeiro entender daqui, né? As coisas que a gente sente. O mundo sensível primeiro. Porque a matéria é o que primeiro fere os sentidos. Se o espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado como tudo quanto surge antes do tempo. E aí cita a Bíblia, né? Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. 2 céus, né? No Livro dos Espíritos, teve gente aí que falou que faz o Livro dos Espíritos, né? Como o Evangelho. O Livro dos Espíritos diz o seguinte: falsíssima ideia formaria do Espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais. O Espiritismo, é claro, a gente sabe que o fenômeno atrai muita atenção. Ah, tem um médico psicografando ali, vai todo mundo, né? Ah, tem reunião de desobsessão, tem cirurgia espiritual. Nossa, centros lota. Em estudo, nós temos menos pessoas. Certíssimo. Mas a força do espiritismo não vem dessas manifestações materiais. Essas manifestações, essas psicografias que o Chico teve que fazer, os milagres que Jesus fez, as curas que Jesus fez, as reuniões de desobsessão, as reuniões de materialização, as reuniões de tratamento espiritual, não são a força do espiritismo. Está justamente no que está por trás. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. É aquilo que está por trás da reunião. Jesus teve que fazer o que fez, ele teve que admirar os nossos olhos para conseguir atingir o coração. O Augusto Cury, ele tem 5 livros que falam sobre Jesus, que é uma análise psicológica que ele faz. São livros interessantes até.
O Carlos Torres Pastorino fala isso um pouco na Sabedoria do Evangelho, mas eu gosto dessa frase específica do Augusto Cury, que diz assim: Jesus era poesia. Era uma pena que as pessoas não estavam interessadas em poesia. Estavam interessadas em resolver os seus problemas. E é isso. Poucos são os que realmente estão interessados no que o Espiritismo fala. As pessoas muitas vezes entram nos centros, tomam os passes, fazem parte das reuniões, dos tratamentos, melhoram, estão no desespero, aí vão no centro às vezes todo dia, melhoram, esquecem, acabou, voltam à vida ao que tinha, e depois vão se machucar de novo. Por quê? Porque tratou do efeito, não tratou da causa. Vai voltar tudo que tinha. Por quê? Porque não mudou o pensamento, não mudou você como ser, como vir a ser. O Espiritismo, a ideia do Espiritismo é essa: ter uma linguagem clara, sem ambiguidade. Não quer dizer, linguagem clara não significa que vai esclarecer tudo à primeira vista, porque um livro ele pode ser didático e ainda assim o conteúdo ser difícil. Porque fala também sobre o nosso encontro com a verdade, nosso encontro com o conhecimento. E aí, se a gente coloca o Espiritismo como farol, como luz, é preciso que nós também saibamos, aos poucos, acostumar a nossa vista a essa luz. Se quando você acorda, já liga a luz direto, não incomoda o olho, você tem que ir devagar e acostumando os seus olhos à luz ambiente. Tanto que fala para você piscar, né? Para você ir acostumando aos pouquinhos. Então, a gente tem que acostumar os olhos da alma às verdades. E aí tem coisa que você lê agora que você não vai entender. Mas daqui a 5, 10 anos, sim. Você vai ter maturidade para isso. Quantas vezes? Tanto que se hoje você pegar o Livro dos Espíritos ou qualquer obra da codificação e reler, você tem outra interpretação, você tem outro pensamento, tem mais coisa para acrescentar. E agora, muito importante, não há no Espiritismo nada de místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Não tem isso é mistério de Deus, isso é... Não. Se não é para a gente aprender, ok, vai aprender. Não é agora. Hoje os Espíritos mesmo falam, não sabemos. Tem respostas dos Espíritos que os Espíritos falam isso, nós não sabemos. Não é porque morreu que tem que saber tudo. Quer ser por todos compreendido, porque chegados são os tempos de fazer que os homens conheçam a verdade. Não reclama a crença cega. Quer que o homem saiba porque o crê. Apoiando-se na razão, será sempre mais forte do que os que se apoiam no nada. Então foi o que vocês falaram, vocês encontram lógica, vocês encontram sentido, né? E aí lembro do Viktor Frankl, né? Em busca de sentido, de que é preciso que a gente encontre esses sentidos. E a gente ainda tem algumas dificuldades na interpretação de alguns pressupostos da doutrina, de algumas coisas. E é natural, a ideia é que estudando esse livro, algumas percepções, algumas ideias equivocadas, elas possam ir se desfazendo. Claro que não é para a gente sair daqui com a certeza que a gente aprendeu 100%, não aprendemos. A gente vai ter que ver, rever, entrar e reentrar no assunto, se aproximar do assunto inúmeras vezes. Porque fala sobre a nossa capacidade em absorver, em abraçar aquele conteúdo. Tem vezes que nós não estamos com os braços adequados para aquele conteúdo, com a vista acostumada a isso. Ô, Gui. Oi. Desculpa te cortar, mas é porque eu lembrei de todo o estudo que a gente fez, né? Tudo vira um milagre quando a gente não sabe ainda. Exatamente, exatamente. Esse é o ponto, justamente. Tudo vira milagre, né? Por quê? Porque maravilha é vista. Quando, na verdade, essas coisas são naturais, né? São naturais. Não preciso pedir desculpa, não, pelo amor de Deus. É para vocês me cortarem mesmo, falarem. Fiquem à vontade, tá? Tá tudo bem até aqui? Aqui eu acho que não tem nenhuma novidade para vocês, né? Mas um dos aspectos importantes do Espiritismo, vocês falaram, é a ideia do estudo, né? Essa ideia do estudo é porque o estudo fala para a gente sobre quem a gente é, sobre a capacidade, sobre o vir a ser, né? Uma das primeiras perguntas é sobre conhece a ti mesmo, né? É uma das respostas. E aí os Espíritos respondem a Kardec que um sábio da antiguidade rolou disso. Tem muita gente que acha que foi Sócrates que disse isso. Sócrates promulgava, propagava essa ideia, tá? Mas não foi Sócrates.
Conhece a ti mesmo era uma inscrição em grego no templo de Delfos, um dos deuses da mitologia grega. Os gregos viviam visitando os templos, né, para perguntar às pitonisas sobre eram oráculos, né, sobre a vida em geral, né, sobre guerras, sobre filosofia, sobre a história. Então, esse conhece a ti mesmo, que é a proposta do espiritismo também você é um espírito, você habita temporariamente esse corpo. Eu estou temporariamente Guilherme Tadeu. Eu não sou Guilherme, eu estou Guilherme. Oi. Um parênteses, né? A palestra de ontem falou tudo isso. Né? Não sei. Que palestra espetacular. Que bom, Ele falou dos oráculos. Exatamente o que você falou, acabou de falar. Que bom, então. Não sabia, que legal. Mas justamente isso, né? Conhece a ti mesmo. Da gente olhar para a gente ser capaz de olhar para a gente. Isso é muito importante. Porque o outro é a pessoa que segura o espelho. O que a gente identifica no nosso relacionamento com os outros? Não é no sentimento, é no nosso relacionamento com os outros. Que te irrita, que te incomoda, ou que te agrada. Muitas vezes, essas reações de incômodo, de agrado, estão associadas simplesmente a questões nossas. Por que o outro mastigar, fazer desse jeito me incomoda? Por aí vai. O reencontro com Cristo, né? A gente falou aqui bastante nos nossos livros 1, 2 e 3 sobre o Cristo mais próximo está dentro da gente, né? Mais próximo. Está dentro da gente. Então, esse reencontro com Cristo, eu encontrei de verdade Jesus, né? Parece até um depoimento evangélico, mas eu encontrei Jesus no Espiritismo. Não é esse Cristo distante, não é esse Cristo na cruz. Pelo contrário, eu encontrei o Cristo descrucificado, o Cristo amoroso, o Cristo que nos olha com um olhar de amor. O nosso mestre, o nosso irmão maior, é nosso guia, é nosso farol de falar, olha, eu já passei por essas coisas, eu falo para vocês como quem ama, como quem já passou, como quem quer ver vocês bem. Não siga isso que eu estou falando. Tem bastante tempo aí de caminhada, siga isso que eu estou falando. Outra coisa que os espiritismo nos lembra é a lógica, a dedução e raciocínio mediante os fenômenos observados e as informações recolhidas, né? Não é só, eu vi um barulho, será que é um espírito? Não, vê primeiro se é o cano que está balançando, a janela que está aberta. Estou sentindo isso. Será que eu estou sentindo algum espírito? Vê primeiro a questão física. Estou com dor de cabeça, é um espírito? Não, às vezes pode ser uma enxaqueca, pode ser sinusite, pode ser falta de sono, de alimentação, água. Vamos primeiro pensar, primeiro o físico. Vamos olhar para isso primeiro. Fulano, não gosto de fulana, não gosto de fulano. Será que isso é de outra vida? Pode ser, não quer dizer que seja. Às vezes é o cheiro da pessoa que te lembra alguma coisa que você não gosta. Às vezes a pessoa tem a aparência de uma pessoa na infância, que essa pessoa, na sua infância, ela te prejudicou, ela fez alguma coisa, então tem um trauma. Então, vamos ser bem calmos com essas coisas, né? Tardios para julgar, né? Prontos para ouvir, para pensar, para refletir. Isso sim. Agora, tardios para julgar, tardios para criticar, né? É isso que o Espiritismo nos ensina. Outra coisa que o Espiritismo nos dá é a noção da realidade. Eu acho que eu já falei desse livro para vocês, eu gosto bastante desse livro, do Camille Flammarion, As Casas Mal Assombradas, né? Les Maisons Hantées, em que ele fala o seguinte nesse livro: passado e futuro são perceptíveis, né? Você percebe o passado que ele passou. O futuro, você anseia por ele, né? Então você percebe que ele ainda vai ser alguma coisa. Mas o presente não existe, né? No sentido de que você não está sentindo o presente. Atento a que ele se reduz, cientificamente analisado, a menos de 1/100º de segundo. Claro que quando eu falo eu sou, eu até brinquei com essa ideia do eu sou, né? Lá para a questão da Bíblia, mas eu estou, enquanto eu estou falando aqui no gerúndio, no imediato, o que está acontecendo? O tempo está passando. O presente já deixou de ser. E aí o Flammarion fala em relação a essa percepção espiritual, que espaço e tempo não existe.
tais como os concebemos mensuradamente. O que há o infinito é a eternidade. Olha que bonito isso. Deus sempre existiu, então ele sempre criou. A distância de Sírius, que é uma estrela bem próxima da gente, e ela está a anos-luz, tá? Anos-luz, gente, não é uma medida de tempo, é uma medida de distância. Anos-luz é a distância que a luz percorre em um ano. São quase 10 trilhões de quilômetros. Então, a distância de Sírius não tem maior longura, né, maior distância em relação ao infinito do que a existência entre a vossa mão esquerda e a direita. Isso é lindo, né? Isso é lindo. Por exemplo, vou brincar rapidinho com vocês. Se eu contar, né, os números, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu posso ir até o infinito, né? A gente não termina de contar. Vai indo, né? Passa no 1000, passa no milhão, no bilhão, no trilhão, certo? Só que entre o número 1 e o número 2, você aprendeu lá na escola, né? Que tem 1,1, 1,2, só que tem também 1,01, 1,02, também tem 1,001, 1,0001 e por aí vai. Ou seja, existem infinitos números entre o 1 e o 2. 1 e o 2. Mas existem também infinitos números de 1, 2, 3, que são contados. Mas o infinito entre 1 e 2 é menor do que o infinito dos números contados. 1, 2, 3, 4, 5. Olha que coisa bonita. É isso que eu estou falando. A distância de Sírius não tem maior longura em relação ao infinito do que a existência entre a vossa mão esquerda e a direita. Se você comparar qualquer coisa com o infinito, qualquer coisa é muito pequena. É claro que se você for comparar uma moto com um Jeep, a moto é bem menor do que o Jeep. Agora, se for comparar o Jeep com um avião, a moto é bem menor que o avião. O Jeep é bem menor que o avião. Agora, se eu for comparar um avião comercial, né, esse que a gente usa para atravessar o país, com aquele que atravessa o oceano, esse é bem menor. Agora, se for comparar o avião com o planeta Terra, planeta Terra, Júpiter, Júpiter é o Sol, o Sol, o tamanho do sistema solar, sistema solar em relação à galáxia, e por aí vai. Em relação ao infinito, tudo é pequeno. A eletricidade já nos familiarizou com as transmissões rápidas, à distância. Lembra que nessa época aí era o telegrama, tá? Eletricidade e luz não necessitam de 2 segundos para ir da Terra à Lua. Isso já era sabido. Tinha experimentos de Fizeau, do Foucault. Nada sabemos de exato, preciso, absoluto, seja sobre o que for. E a verdade é que estamos rodeados de forças ainda desconhecidas. Olha que coisa bonita, né? A gente já avançou muito na ciência, mas a gente ainda tem muita coisa que a gente não sabe. Tem muita coisa, a gente sabe um pouquinho, sabe que não sabe mais um pocão, e nem tem noção de que não sabe um poucaço, né? Bastante coisa. Isso é muito bonito, né? Isso é muito legal. Essa percepção de que somos perfectíveis, né? Que existem espaços vazios em nós que a gente tem noção que a gente não precisa preencher por hora, porque a gente não tem capacidade ainda. E tá tudo bem, faz parte. Então o Espiritismo vai trazendo para a gente essa noção de realidade, que somos espíritos imortais. Atenção, não somos espíritos eternos. Essa é uma nomenclatura? Mas toma cuidado. Tem muita gente que fala por aí que a gente é espírito eterno. Não é, eterno é só Deus. Eternidade é que não teve começo e não vai ter fim. Infinito teve um começo. Né? Desculpa, imortal teve um começo. Nós fomos criados. Se a gente fosse eterno, a gente seria Deus. Tá? Então, os espíritos são imortais. Deus é eterno. Não é à toa que o Velho Testamento o tempo todo fala do eterno, o eterno, né? Só tem um eterno. E aí, no Evangelho, quem falou aí do Evangelho, o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. A gente já conversou um pouco aqui o quanto as civilizações da antiguidade, né, os egípcios, os gregos, os árabes, os hindus, eram grupos seletos que aprendiam sobre mediunidade. Os judeus eram grupos seletos que estudavam mais a fundo, que aprendiam as coisas. Claro, sobre rituais, sobre a sua maneira, né? Dentro das tribos aborígenes, tribos indígenas, tribos africanas, dentro de sociedades, né?
em galesas, por aí vai. Os espiritistas falam assim, gente, a ideia da mediunidade, que é uma capacidade, é aberta a todos, é inerente ao ser humano, não é a sua religião. Evocação de espíritos é conhecida há muito tempo. O livro dos médios não traz necessariamente nada de novo no sentido da humanidade. Você diz assim, é o primeiro livro de evocações. Não. É o primeiro livro que fala de mediunidade. Não, não é. Tem vários livros na Bíblia que foram retirados porque falavam. O livro de Enoque era um deles. Livros de São Cipriano, alguns textos védicos, alguns textos búdicos, Madame Blavatsky, muitos manuais, livros hindus, Raja Yoga, tudo isso tem associação. Então, esse véu foi intencionalmente lançado sobre alguns mistérios, né? Foi, porque nem todo mundo poderia, né? O espiritismo vem trazer um roteiro seguro de, olha, também não é para você usar a mediunidade de qualquer jeito, não. Mas vem trazer essa consolação aos deserdados da terra, aos que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Não é que a outra pessoa merece sofrer, mas tem um porquê de estar sofrendo. E tem mais ainda, e mais importante, tem um para quê. Bem-aventurados aflitos que serão consolados. Mas e aí? Como é que você vai ficar feliz por sofrer se você não sabe por que sofre? A gente pode sofrer por coisas dessas existências, da nossa existência atual, como de existência passada. A gente entende que a Terra é um planeta de provas e expiações. Então, infelizmente, aqui na Terra, o mal ainda impera sobre o bem. Não de que o bem não exista, não de que ele se propague, não de que ele tenha aumentado, mas o mal ainda faz mais barulho. Então, essa busca, né? Essa fé inabalável no futuro, é nos ajudar a ver as coisas do alto, ou como uma visão espiritual. É isso que o Espiritismo nos traz. E aí eu asseverei 3 pontos importantes que Leon Denis assinala no livro O Problema do Ser e do Destino. Esse da dor não tem, tá? Eu não gosto nem de pegar essa capa aqui, sem querer eu peguei essa capa, que é essa apresentação um pouco mais antiga, esses slides, né? Mas não tem da dor, tá? A FEB colocou da dor só por questões de marketing. Mas é o problema do ser e do destino. Porque são 3 grandes capítulos do livro. O problema do ser, o outro é o problema do destino, e o terceiro é potências da alma. A dor é uma potência da alma. Enfim, mas vamos lá. Então, Leon Denis fala sobre algumas coisas que o Espiritismo nos aponta. E aí eu peguei 3 delas apenas para a gente comentar. A primeira é sobre a morte. Inclusive, a gente vai ter um módulo todinho sobre morte, sobre desencarnação nesse livro. A gente vai entender alguns processos, vai comentar sobre outros, vai entender um pouquinho mais a ideia da morte, tá? Mas a morte nada mais é do que uma simples mudança de estado. A destruição de uma forma frágil, que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. A gente sabe que a verdadeira vida é espiritual. Então a morte, o fim, o término, é o necessário. Tu tens o medo de acabar, né? Não vês que acabas todo dia, que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que te renovas todo dia, no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo. Queres sempre outro, queres sempre o mesmo, que morrerás por idades imensas, até não teres mais medo de morrer. Então, só então serás eterno. É claro, Cecília Meirelles lembrando a gente sobre as coisas que acabam, que se findam, e é natural que as coisas se findem. Então, se as coisas na Terra acabam, se passam por esses ciclos, é natural que o nosso corpo também, mas nós, como espíritos, com letra maiúscula, identidades, individualidades, a gente prossiga. Prossiga com os nossos vícios e com as nossas virtudes. E aí, nesse módulo da morte, vocês vão me ouvir falar bastante uma frase que a Vânia, não lembro se Raíza já estava no Coen nessa época, na verdade era o sistematizado, a Vânia Lucília, né, que são as minhas fiéis escudeiras desde sempre, desde 2020, me ouviam falar bastante. Mas a Raíza já me ouviu falar, acho que a Sônia também, né, que eu digo porque estão muito presentes no centro, nos estudos, né? Que é morrer e ser você, né? A gente morre e continua sendo a gente. Então vale a reflexão se isso nos consola, se isso nos aflige, porque é a nossa paisagem mental, né? Tudo principia na mente, não tem como.
Outra potência da alma é a própria dor, né? A dor é uma lei de equilíbrio, de educação, é um alerta moral. Tem alguma coisa estranha. Pensa na dor do corpo, né? Você pisou em um espinho, você foi machucado. A dor está te dizendo que o sangue está indo para um fluxo, né? Ele está jorrando, a pele foi invadida, que tem alguma coisa estranha ali. Então, a dor moral, olha, tem alguma coisa estranha que está perturbando o seu equilíbrio. Vou evitar sofrer? Não, sofra. Como diria Guimarães Rosa, sofra, mas sofra depressa para que as alegrias possam vir. A dor, ela existe, não tem como não existir, faz parte do processo. São alertas morais, são alertas físicos. A questão é como a gente lida com essa dor, como a gente aprende. A gente aprende a conviver, a gente aprende a suportar, a gente aprende a transformar, inclusive. Aprende a suportar alguns vazios, né? Porque o vazio também produz a gente dor. Mas como eu olho depois para ele, pode ser que depois esse vazio pare de produzir dor e ele comece a mover. Pode ser que a dor pare de pulsar e ela passe a empurrar. É como a gente olha. E é claro, o Espiritismo nos lembra sobre o amor. E aí, Leon Denis tem essa frase que eu acho muito bonita. Eu gosto sempre de lembrar que todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. Então, eu vou fazer toda a atividade convergir para aquilo dali, toda a energia, a vontade. Eu sei, eu vou procurar aprender. Só querer não basta. Eu quero ajudar a Ângela, eu quero ajudar a Raíza. Mas se eu não sei como ajudar, eu posso piorar o estado. Tem muita gente, que é o que Kardec fala, que é o espírito entusiasta, né? É o que a gente chamaria hoje de fogo de palha, né? É a pessoa que acende a chama porque que quer fazer, mas não sabe como fazer, não entende que as coisas demandam tempo. Demandam tempo. Não é de uma hora para outra. A gente quer, né? Que seja de uma hora para outra. Não vai ser. Ainda mais trabalho espiritual, conhecimento, crescimento. Não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra que a gente aprende. Às vezes a gente precisa ficar 5, 10, 15, 20, 50 anos estudando a mesma coisa para a gente ter maturidade e entender. Mas desde que a gente busque também, né? Não adianta você ficar 10 anos ali e não correr atrás. Não tentar praticar isso na vida. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Então, eu trouxe alguns dos exemplos, eu trouxe algumas das reflexões que eu queria, que algumas, inclusive, se interrelacionam com o que nós falaremos no livro. Tá? E eu quero finalizar a minha fala de hoje. Eu sei que hoje talvez tenha sido um pouco mais rápido, talvez um pouco mais acelerado, mas porque a ideia hoje era mais esse bate-papo mesmo. Eu quero terminar com esse poema do Casimiro Cunha, em que ele diz: Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é a flor de eterna alegria. É árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, tudo aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Herculano Pires diria que no Espiritismo, em matéria de Espiritismo, somos todos aprendizes. O único mestre é Jesus. Então, o Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus, que a gente não se esqueça disso. A gente aqui, nós somos só facilitadores uns dos outros. Jesus é o nosso mestre. Tá? Então, aí aqui eu trouxe só para ilustrar, aqui é o farol lá de João Pessoa, farol muito famoso, que é da Ponta dos Seixas. É o farol que essa Ponta dos Seixas é o ponto mais oriental das Américas, é o mais próximo da África, né? Quando você está no Ponta dos Seixas, você está mais próximo da África possível. Bom, é isso. Acho que eu falei rápido, falei muito. Tudo bem, tudo certo. Deixa eu olhar para vocês. Boa noite, Simone.
Minha boca até secou. Boa noite, Gui. Tô aqui só refletindo. Boa noite, gente. Boa noite. Alguém quer falar alguma coisa? Tudo certo? Vocês ficaram mais quietinhos hoje? Parece até que vocês esqueceram como é que é estudo comigo, né? Ninguém me interrompeu. Quer dizer, a Raíza falou ainda e a Vânia também, mas eu me pedi desculpa por interromper. Ai, ai. Essa frase, morrer é ser você, eu acho que ela ecoa, né? A gente vai ouvir bastante ela no estudo sobre desencarne. Bastante. A gente tem o primeiro módulo de esperanças e consolações. E aí a gente vai sentir, vai matar um pouco a saudade dos livros 2, 3. Depois a gente entra sobre a morte e seus mistérios. Depois os vícios e as virtudes. E por fim a humanidade regenerada. Os métodos é no livro 5 mesmo, eu olhei aqui. É, livro 5, né? O livro 5 é mais ciência, mais filosofia. Mas até lá a gente vê. Mas esse livro 4 é mais doutrina espírita mesmo. Bom, enfim. Tudo bem, ninguém quer falar nada, tudo certo. A Simone falou que realmente eu acho que reflete, né? Faz bastante a gente refletir, pensar, né? A gente vai desencarnar e vai continuar sendo a gente, né? Não vira demônio, não vira anjo. A menos que você já fosse um anjo ou já fosse um demônio. Vocês estão sérios? Sérias? Raíza tá séria, Jordana tá séria. Eu já sou quietinha aqui, irmão. Eu já tô mais quietinha um pouquinho. Não tô séria, não. Tá bom. Então tá. Que silêncio, né? Ô, Guilherme, Oi, André. eu acho que vai ser uma oportunidade de, durante esse estudo, eu relacionar com uma questão filosófica do memento mori, né? Da finitude da vida. Isso. Lembre que vai morrer. Isso, lembre que vai morrer. E aí tem uma frase interessante de um vídeo que eu gosto muito, que fala assim, né? Que você esteja vivo, né? Esteja vivo, usufruindo da vida, né? Quando a morte te encontrar, né? E estou bastante curioso em, durante o estudo, relacionar com essa questão filosófica, né? A gente Sim, discutir. sim. A gente vai citar alguns pensadores aqui que se relacionam muito com essa frase que você falou. Marco Aurélio, Sêneca, Nietzsche, Montaigne. Mas quem? Epiteto também? Epicteto. Acho que que são os estoicos, né? Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto são os estoicos da terceira geração. Mas terão todos eles. Aí o Montaigne, que é depois, Spinoza um pouco, mas a gente vai citar assim. Acho que você vai conseguir fazer bastante. legal. Bacana. Então tá bom, gente. Então é isso. Semana que vem, lembrando, a gente não tem estudo, tá? Eu vou ter que fazer uma palestra. Então a gente não tem estudo. E aí na outra semana, no dia. Peraí que eu me perdi. Dia 27, né? A gente inicia o nosso livro 4, tá? Tá bom? E aí, facilitadoras e facilitadores, fiquem atentos porque terão trabalhos. Vamos sugerir estudos aí para vocês, tá bom? Eu vou pegar leve, eu não vou botar vocês para apresentarem os primeiros módulos, não. Então, a parte de esperança e consolações, a morte e seus mistérios, de repente, vícios e virtudes, a gente vê alguma coisa. Mas a humanidade, ali para a humanidade regenerada, já é alguma coisa para apresentar, hein? Vamos lá. É isso. Agora eu faço a pergunta, né? Quem que acordou hoje? Inspirado ou inspirada? Iluminado pelo farol? Motivado ou motivada? Para fazer a nossa prece final.
Eu posso fazer. Por favor. Vamos elevar nosso pensamento ao Pai, cheios de alegria e, e com todo o sentimento de gratidão por esse estudo, por esse aprendizado, pelas palavras do Guilherme e pelo Espiritismo, que sempre nos traz a reflexão, ao conhecimento e ao autoaperfeiçoamento. Que possamos, assim, depois desse estudo tão bom, tão tranquilizador, possamos encerrar nosso encontro de hoje, dizendo graças a Deus. Que assim É isso. seja. Muito obrigado, Ângela. Então, vejo vocês no dia